E por que que julho é que é o mês do preciosíssimo sangue? Né? Tem a fundamentação litúrgica, tem a conexão com a paixão de Cristo e a Eucaristia e a espiritualidade da reparação e da intercessão. A fundamentação litúrgica era o que a Fabiola estava falando no começo da live, né? Sobre o mês que antecedeu julho. O mês que antecedeu julho é um mês muito caro para nós, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus. E nesse mês, então, em que a gente celebra o amor, né, a misericórdia de Jesus, é como se na sequência, como uma consequência, nós meditássemos no seu sacrifício, né, na sua redenção, no seu amor de cruz, na sua paixão. Sempre que a gente fala da devoção do preciosíssimo sangue, a gente fala disso. A gente fala de sacrifício e fala de redenção. A conexão da paixão de Cristo e a Eucaristia é porque o sangue de Cristo, ele é o símbolo da nova aliança, né? Ele é o amor, a redenção, o sacrifício, ele é fonte de misericórdia, cura, libertação. O sangue de Cristo, como disseram os santos, é apenas uma gota, é uma gota, né, para que nós sejamos lavados na misericórdia dele. Então, essa espiritualidade de reparação e intercessão acontece porque, após o tempo pascal e Pentecostes, né, a igreja entra no tempo comum e ele nos chama a uma vida de segmento mais concreto e de reparação, um momento mais sóbrio de reparação mesmo pelos nossos pecados, né, um mês de reflexão. Ele é um mês que convida a gente a viver essa reparação, um sacrifício silencioso, principalmente quando nós falamos na nossa maternidade espiritual, né? No silêncio nós conseguimos, estava falando, muitos frutos, não é mesmo? E a intercessão pelos nossos sacerdotes e a oferta do sofrimento unido ao sangue de Cristo. Então, nada mais do que nós fazermos o que nós já fazemos sempre, mas lembrando de se unir mesmo ao precioso sangue de Cristo, que tem um valor, né, que não dá para a gente calcular, é incalculável. E então, assim, falando disso, sabendo que o sangue de Cristo é reparação, que ele é intercessão, que ele nos ajuda a viver a nossa espiritualidade, eu acho que tem muito a ver com a nossa vocação, né, que é a maternidade espiritual. Então, como que a gente pode viver essa devoção na maternidade espiritual? A gente pode unir-se ao sacrifício de Cristo na missa. Então, participar da missa com consciência, com devoção, oferecendo aquela Santa Missa pelos sacerdotes, clamando pelo sangue de Cristo, né, especialmente pelo seu filho espiritual, na elevação do cálice, né, não se esquecer de colocar o seu filho espiritual ali, rezar especialmente sobre a consagração. Então, tem até uma oraçãozinha aqui: Eterno Pai, eu vos ofereço o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo em união com todas as missas celebradas hoje no mundo, por todos os sacerdotes. Né? É uma oração tão linda. Jesus, uma gota do teu sangue para o meu filho espiritual, que ele seja fortalecido, que ele seja lavado, que ele seja blindado no teu sangue, né? Não tem um momento melhor do que o sacrifício de Cristo na Santa Missa para a gente oferecer os nossos filhos espirituais. E dentro da mesma oração pode ser feita, né, o oferecimento diário do sangue de Cristo nas nossas casas, nas nossas orações diárias. Então, essa mesma oração você pode fazer pedindo pelo seu filho espiritual, pelo mundo inteiro, pelos pecadores da igreja, pela nossa casa, pela nossa família, né? Mas principalmente oferecendo junto com o sangue de Cristo. Quando a gente fala em viver em espírito de reparação, é isso que as mães espirituais fazem muito bem, oferecendo seus pequenos sacrifícios, as suas atividades, os seus afazeres diários,
as suas alegrias e as suas contrariedades, tudo a gente oferece por eles, tudo por eles. E não, a gente já sabe disso, né? A gente sempre fala disso, mas neste mês especificamente, lembrando de unir mesmo, a clamar o sangue de Cristo sobre eles, sobre os nossos afazeres e oferecendo pelos nossos filhos espirituais. Pequenas penitências também, né? Junto com os sacrifícios. E são sempre jejuns, né? Pelos nossos filhos. A adoração eucarística, que nós sempre fazemos, às 40 horas, mas, de repente, na semana ali, a gente sabe que na Eucaristia Jesus está presente, com o corpo, sangue, alma, divindade. Então, essa devoção de ter essa adoração eucarística é um jeito de mergulhar no mistério do sangue de Cristo e interceder lá pelo seu filho espiritual, pelos sacerdotes do mundo inteiro, diante de Jesus sacramentado. Jesus está lá sempre à nossa espera e ansioso pela nossa visita. E o quão feliz ele não deve ficar quando a gente vai lá e fala de um filho predileto dele, né? Meditar a paixão de Cristo. Então, isso também no nosso devocionário, nós temos uma via sacra lindíssima, lindíssima, lindíssima pelos sacerdotes. É uma oração que é rápida, não é demorada, então vale muito a pena fazer dessa oração um hábito, né, pelos nossos filhos espirituais. Porque em cada estação, se você for ver, você consegue clamar pelo sangue de Cristo, né? Na flagelação, na coroação dos espinhos, em toda a trajetória da paixão, Jesus foi derramando o seu sangue por nós. E fazer parte, né, estar em unidade contra as mães espirituais, que é o que nós sempre fazemos nas nossas formações, nas práticas que são sugeridas pelo nosso fundador, pelo Padre Fábio, na revista mensal, e fazendo o nosso oferecimento diário, mas eu acredito que na oração das 40 horas, eu acho que é onde a gente mais se une, né? E também na realização no cumprimento, né, da regra de vida e dos ensinamentos do nosso fundador, junto com a revista. Então, eu acredito que seja as formações também, as lives, são modos da gente estar em unidade com outras mães, né, e onde dois ou mais estão reunidos, né, então tem um valor muito grande, né, para nós ser Jesus. É a invocação constante do sangue de Cristo, que é nada mais do que pedir para o sangue de Cristo nos recobrir, para o sangue de Cristo proteger os nossos filhos espirituais, os filhos que nos foram confiados, né? Que são sacerdotes que, se foram adotados, são sacerdotes que nós amamos, ou que nós sabemos que precisam de orações, todos eles precisam, mas de repente um ou outro que precisa de uma oração, de um cuidado mais especial. Então, clamar mesmo sobre esse sangue redentor, né, para que nosso Senhor Jesus Cristo revista mesmo eles com essa poderosa armadura que é o sangue dele. Então, falando nisso, né, eu até fiz uma anotação aqui, falando que o mundo precisa de apóstolos de sangue, porque o que a gente pode concluir, né, com tudo isso? Que essa devoção não era só para aquele tempo. Essa devoção é uma devoção mais do que nunca atual, porque o mundo hoje ele clama pelo sangue de Cristo, né? Então, a anotação que eu fiz aqui foi a seguinte: o mundo precisa de apóstolos do sangue, porque hoje, assim como naquela época, a humanidade precisa ser lavada no sangue de Cristo. Pense nas nossas guerras, a gente está vendo isso aí recentemente, né? O
o, o pânico que é ter a falta, não ter o amor de Deus, né? Ou o amor excessivo, o apego excessivo pelo consumismo e pelo poder, né? Então, tantas coisas ruins que isso ocasiona, e o mais crítico de tudo é a guerra, né? Que coloca homens contra homens, né? E tem também aquele derramamento de sangue. Então, o que pode ser feito? O que nós podemos fazer a não ser rezar e pedir, clamar, né, para que o sangue de Cristo seja derramado na humanidade, para que seja suscitado mesmo essa misericórdia. Então, além disso, né, nós sabemos que os sacerdotes, eles estão à frente, né? Então, quando tem uma guerra, como teve lá naquele século e tal, os primeiros a serem perseguidos são eles. Os primeiros são os cristãos, né? Então, nós estamos vendo isso agora, na atualidade. Então, nós precisamos pedir muito para que nosso Senhor Jesus Cristo derrame seu sangue precioso como forma também de misericórdia, para, né, sejamos purificados pelo seu sangue. E São Gaspar, ele nos ensina que a cruz, ela não é o fim, ela é o começo de algo novo. Então, nosso Senhor morreu por nós, derramou o seu sangue para que as coisas se façam novas, né? Então, isso é muito antigo e muito atual também. Mais do que isso, também fonte de reconciliação, de cura e de sentido para quem sofre. Então, na espiritualidade do Preciosíssimo Sangue, nós aprendemos a valorizar a vida, mesmo em meio à dor, a não fugir da cruz, mas abraçá-la com fé e ser instrumento de paz, de perdão e de caridade. Ainda hoje existem missionários, religiosos, leigos e grupos de oração que seguem esse carisma, né, que vestiram que adotaram esse carisma para si, né, e que são os verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, o convite inspirado em São Gaspar é esse, é que nós sejamos apóstolos do sangue de Cristo, que nós levemos essa mensagem de redenção, de paz, de misericórdia e de poder mesmo do preciosíssimo sangue de Cristo. Aí eu deixei para vocês algumas frases de São Gaspar. Uma delas: outras devoções são meios de fomentar a piedade católica, mas esta, a do sangue de Cristo, é a sua base, seu apoio e sua essência. Toda fé está centrada, pois toda fé em sua glória se irradia desta devoção. E aquilo que nós estávamos falando, né? Nós estamos vivendo em tempos em que o sangue divino deve limpar o mundo inteiro.